Hoje vamos conhecer uma grande história de empreendedorismo com Miguel Krisner, fundador do Boticário. Começou com uma pequena loja, uma farmácia de manipulação na Saldanha Marinho, perto do centro de Curitiba, e hoje é a maior rede do Brasil e do mundo no setor de cosméticos e perfumaria, através das franquias. Miguel, vamos começar relembrando a história da família sofrida que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Ambos, né, meus pais, tanto meu pai como minha mãe, meu pai pela Polônia e minha mãe pela Alemanha, mas chegaram em La Paz, né, como sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Mas viveram a Segunda Guerra Mundial, o pior período da história, estavam lá. Meu pai sim, minha mãe saiu um pouco antes. E aí procuraram a Bolívia na época, que recebia as famílias de origem judaica. Exatamente, porque a Bolívia era um dos únicos países que permitia a entrada de judeus na época e foram para lá que foram parar e casaram, se encontraram na Bolívia. E aí, a vinda para o Brasil? Você chegou aqui com 11 anos, como é que foi? Foi diretamente para Curitiba, né, porque nós já tinha uma tia que morava aqui, e foi uma experiência maravilhosa, né, porque a Bolívia é um país encantador, mas na hora que você chega para o Brasil e vê essa grande diferença que nós temos, foi uma experiência muito legal. Você cresceu então aqui em Curitiba? Sua adolescência, sua formação, foi tudo aqui? Passei basicamente minha adolescência inteira, fiz a faculdade aqui, fiz farmácia e bioquímica na época, e basicamente a minha carreira profissional se deu toda aqui. Você fala sem nenhum sotaque, se adaptou bem então ao Brasil naquela época? Consegui, né, dar uma enganada aí, e acho que ainda se pega um pouquinho de espanhol, dependendo de alguma palavra. O que é que seu pai esperava? Como é que era a orientação na família? Fazer o quê? Bom, naquela época, ou você era um bom engenheiro, um bom médico, eram as profissões que o pessoal mais buscava. Meu pai queria que eu fosse médico, mas lamentavelmente, não sei se para bem ou para mal, mas acabei me formando em farmácia e fazendo, enfim, criando essa maravilha que é o Boticário. Mas você tinha aí uma pendência ou foram circunstâncias que te levaram para esse ramo? Você tinha uma preferência pelo setor farmacêutico? Na verdade, eu farmacêutico? queria fazer alguma coisa totalmente diferente, né? Queria fazer alguma coisa muito inovadora, e surgiu essa oportunidade de abrir uma farmácia de manipulação farmacêutica muito focada em cima da dermatologia, em cima da cosmética. E foi aí que nós começamos em 1977, na Saldanha Marinho, que é uma rua bastante secundária em Curitiba. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. E ali foi o começo. Fica pertinho da Murici. Até hoje um lugar meio Mas suspeito, deu certo. Diria. A visão empreendedora veio de quem? Da família? Você próprio desenvolveu? Eu acredito que meu pai foi enfim, eu diria que ele foi um inspirador dessa questão, né? Que meu pai, até toda a sua trajetória, foi uma trajetória de empreendedorismo, de uma busca, né, inicialmente pela própria sobrevivência, e uma coragem muito grande de enfrentar situações, de enfrentar tudo que tinha pela frente. Eu acho que me inspirei muito, principalmente na coragem dele de enfrentar as coisas. A adaptação para eles no Brasil foi boa? Se deram bem por aqui? Se deram, meu pai sim, minha mãe lamentavelmente faleceu 2 anos depois que nós chegamos aqui, ficou muito doente, e aí basicamente eu me criei dentro da loja do meu pai. Meu pai tinha uma loja de confecções e com 12 ou 13 anos eu comecei a trabalhar com ele. Então você viveu o comércio desde sim, muito cedo? Desde os 12, 13 anos, na Rua 15 de Novembro. E quando você optou por esse curso, você já imaginava que aí havia um mercado que dava para trabalhar num sentido comercial, não só do atendimento de uma pequena parcela? Veja, sentia que havia talvez uma grande tendência numa busca dentro do Brasil em alguma coisa com uma farmácia, não apenas da farmácia, mas um produto de cosmético totalmente diferenciado. E nós começamos basicamente fazendo produtos que tinham, vamos dizer, um conceito muito mais natural, que era uma tendência internacional também que a gente já vinha percebendo. E o Boticário começa daí em 1977, 78, a fazer produtos com uma base natural muito grande. A inovação, aí surpreendentemente, é uma inovação que pega uma volta ao passado. Antigamente a farmácia era farmácia de manipulação para muitas coisas. E a ideia foi essa, manipular, criar produtos adaptados? Era buscar, vamos dizer, dentro daquilo que era já muito antigo, que era a farmácia de manipulação, alguma coisa que tivesse um diferencial muito grande. E aí que nós encontramos principalmente o ramo da dermatologia,
onde a manipulação muito especializada era utilizada. O crescimento se dá pela escala. Quando é que você passou para a escala de produção? Ainda lá na Saldanha? Na Saldanha, em 1980, porque nós fomos para São José dos Pinhais em 1982. Mas em 1980 a gente já percebia que a gente estava num crescimento muito grande, principalmente depois da instalação da loja do aeroporto Afonso Pena, onde, através dessa loja do aeroporto, que se deu a grande difusão do Boticário pelo Brasil afora. O Afonso Pena, então, foi estratégico. A partir dali, as pessoas de outros estados, aeromoças, quem passava por ali, passou a conhecer o produto? Muito. Eu acho que a gente deve muito ao aeroporto Afonso Pena, muito a São José dos Pinhais também, e a todas as comissárias de bordo que levavam os produtos até para revenderem nas suas cidades. Daí começou uma busca pelo produto Boticário e começaram a aparecer os primeiros franqueados nessa loja. Então, comecei a atender os primeiros potenciais franqueados nessa loja do aeroporto. Isso aconteceu naturalmente ou foi uma descoberta a partir da experiência do aeroporto? Você já imaginava que o aeroporto teria esse papel ou descobriu depois? Olha, é incrível como as coisas... Hoje, quando eu analiso, né, as coisas assim de uma forma geral, eu percebo que parece que havia já uma sincronicidade em tudo que a gente fazia. Mas na época, eu posso te confessar que não havia ainda um planejamento estratégico, alguma coisa de grande profundidade que nos levou a isso. Foi muito um caráter, vamos dizer, intuitivo das coisas acontecendo, das pessoas começarem a procurar, principalmente na área de franquia, você sabe que é uma busca de oportunidades. E o modelo do Boticário, quer dizer, a loja, a perfumaria, serve muito para um sistema de franquia. Então, quando me falaram que eu estava fazendo franquia, ainda não sabia, sabe? Não e sabia. a franquia estava começando na época, não era tão forte como hoje, né? Na verdade, era desenvolver um novo caminho, não era optar por algum caminho conhecido, mas sim buscar um novo caminho de desenvolvimento através de um sistema de distribuição totalmente diferenciado, que no Brasil nós tínhamos o varejo tradicional ou porta a porta. Então, o sistema de franquia foi uma grande inovação e o que nos alavancou para o nosso futuro. Uma das grandes descobertas foi a embalagem, a beleza da embalagem, a força disso na venda, o refinamento, a cor. Como é que isso foi descoberto? Isso partiu de você, partiu da clientela? Como é que foi essa descoberta? Eu acho que desde aquela época e até hoje, o mais importante é ouvir o consumidor e os seus anseios. E eu lembro que no começo todas as nossas embalagens eram ou potes brancos ou frascos em coramba, e eu percebia que era necessário colocar alguma coloração, alguma coisa diferenciada. Tanto que nós vendíamos, eu lembro que loções hidratantes em frascos de xarope, mas com o rótulo totalmente diferenciado em cores. Isso trazia alguma coisa muito atrativa para o consumidor. Aí a gente começou a perceber que, na verdade, as pessoas buscam a estética junto com toda essa parte da cosmética. É um complemento, é algum atrativo de alguma coisa que leva o consumidor a optar por um produto ou outro. Você já tinha um bom produto, já tinha franquia, já estava decolando. Aí como é que entrou a sua divulgação? Como é que ela funcionou? Foi complicado, né? Porque na época toda a divulgação era extremamente cara, entrar em veículos de comunicação era alguma coisa até proibitiva na época, mas eu lembro que talvez alguma coisa que foi um grande diferencial foi quando nós entramos com merchandising numa novela chamada A Gata Comeu, em que uma das personagens da novela montou uma loja do Boticário, e a partir daí parece que as coisas começaram a andar e o público já queria uma loja igual àquela. E começou a haver a procura daí, de mais franqueados. E ligações para Curitiba, né? Procurando. Não, eu quero instalar uma loja muito semelhante àquilo, contanto que você me dê uma exclusividade, me dê uma garantia de abastecimento, treinamento para as vendedoras. Aí, quando a gente percebeu, nós estávamos realmente montando um sistema, né, completo de franquia e totalmente adaptado para alguma coisa extremamente exclusiva e alguma coisa que as pessoas buscavam também numa procura de um negócio próprio, né? Então, acho que essa questão de buscar um negócio próprio que também foi muito importante. Hoje, quando olho para trás assim, eu sinto que houve um engajamento de dezenas, centenas de pessoas que foram se agregando nesse grande sonho que hoje é o Boticário. Então, foi uma coisa que as pessoas foram acreditando naquilo,
tanto nossos colaboradores como aquelas pessoas que começaram a entrar no sistema de franquia. Miguel, houve depois, quando a empresa já se fortalecia, uma volta principalmente a um trabalho com a preservação da natureza e um trabalho de grande porte. Como é que isso nasceu? O que é que te chamou para isso? Bom, basicamente a Fundação Boticário, ela começou suas atividades em 1990, 2 anos antes do que a Rio 92, né, que foi marcante mundialmente na questão ambiental. Nós percebemos que havia uma necessidade muito grande na luta pela preservação do meio ambiente e resolvemos aí criar uma fundação para fazer um trabalho bastante intenso nessa área, sem que isso fosse levado para, vamos dizer, para o marketing da empresa. Era muito importante fazer um trabalho de preservação junto a cientistas, a colaboradores, a pesquisadores os quais nós começamos a financiar seus projetos e trabalhando nessa área que, sem dúvida, hoje, depois, na nossa fundação tem 23 anos com 1.300, 1.400 projetos que a gente já apoiou. Então, foi uma busca de se fazer alguma coisa pelo meio ambiente por uma empresa privada. Isso é um papel interessante, social, que é algo mais novo no Brasil. Não existia essa ideia, de alguma forma, dar o retorno para a sociedade, como um todo, daquele crescimento que a empresa tem. No seu caso, essa visão veio já há 23 anos passados. Eu acho que o empresário ele tem que ter uma visão muito mais aberta e muito mais abrangente do que apenas aquela pequena circunferência que está em torno dele, né? Hoje nós vivemos num país em que a responsabilidade social ela é cada vez maior pelo empresário também, né? Nas questões sociais, nas questões que ajudem a sociedade a se desenvolver. Então, acho que o empresário ele tem um papel fundamental aí. E através da fundação e de outras ações, a gente tem feito um trabalho, inclusive através das nossas franquias, na área de responsabilidade social, na área de sustentabilidade, que hoje em dia uma empresa não existe sem isso. A criação de área de preservação, que foi um grande momento, como é que isso funciona? Como é que é o resultado quando você tem alguma coisa realmente, materialmente, está lá? Há uma preservação, há uma pesquisa, uma concentração disso no espaço? Olha, eu te diria que é extremamente gratificante, né? Hoje, além dos projetos que a gente financia, nós temos 2 reservas, uma na Mata Atlântica, né, em Guaraqueçaba, e outra no Mato Grosso. Essas 2 têm o mesmo propósito? O propósito Reserva, é puramente conservacionista. Conservação? Conservação da Mata Atlântica e a área do Cerrado também, que é uma área extremamente atacada, né, por N fazendeiros que buscam um aproveitamento diferente que não aquele de apenas da preservação. Você vê que isso seja um exemplo interessante para outras empresas, porque a gente vê em alguns locais, isso acontece. Santa Catarina tem alguns exemplos, que grandes empresas adotam regiões, às vezes regiões costeiras, e tendo a propriedade, tem uma forma de manter aquilo intacto. Com certeza, acho que através do sistema de reservas naturais e próprias, é um modelo a ser seguido e, sem dúvida, eu acho que uma empresa cuidando disso, ela tem talvez uma responsabilidade maior de preservar isso e cuidar melhor do que estar cuidando. A sua empresa, o seu grupo, se dividiu em outras, na verdade criou outras marcas. Isso foi para quê? Para criar outras faixas de consumidores? Veja, na verdade, nós, se a gente acompanhar os últimos anos, o que está acontecendo no Brasil, hoje o Brasil está entre o segundo e terceiro mercado de importância mundial e nós tivemos uma ascensão de outras classes sociais que entraram cada vez mais dentro do consumo e aí nasce uma necessidade do próprio grupo Boticário de fazer outras marcas no intuito de criar novos canais de distribuição, novas linhas de produtos que também para atender até diferentes públicos e hoje em dia com o mundo inteiro, né, querendo entrar dentro do Brasil, é uma forma de nós protegermos as nossas fronteiras também. Nichos de mercado, então, faixas novas de consumidores e que são atendidos a partir dessas 4 novas marcas, além do Boticário, que foi a inicial. Exatamente. É uma busca incessante de inovar, né, e naturalmente, hoje, por exemplo, há um mês atrás, nós criamos
um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, com uma área de quase 8 mil metros quadrados em São José dos Pinhais, especialmente para atender todas essas marcas no que diz respeito a produtos inovadores, trazer nessa área que a gente trabalha, a inovação, a busca por novidades é intensa. Então, a gente lança centenas de produtos por ano nas diferentes marcas. O crescimento internacional, como é que vai? Olha, a gente não tem nem tempo muito para se dedicar no mercado internacional e hoje existe uma grande recessão no mercado internacional. Se a gente pegar o mercado tanto europeu como o mercado americano, esquecendo um pouco a Ásia, acho que a gente tem que focar no Brasil e como uma empresa 100% de capital nacional e tendo o principal foco nesse país que tem um potencial enorme, acho que a gente não pode perder muito o foco. Temos algumas iniciativas no mercado internacional, mas elas são incipientes ainda e, sabe, acho que você não consegue dividir o teu foco. O nosso foco é o Brasil. O que é que você vê como grandes fatores de sucesso para o seu negócio? O que você acredita? Franquia, o próprio produto, a junção de tudo isso? Eu acho que é a junção de tudo isso, mas fundamentalmente acho que é perseverança, engajamento, a possibilidade de ter pessoas que acabem entrando nesse sonho e trabalhem em prol dele. Enfim, eu acho que e criando fundamentalmente relações harmônicas tanto com os nossos consumidores como com os nossos fornecedores e dentro do ambiente interno da nossa fábrica. Que basicamente uma empresa é uma grande família, ela é alguma coisa que tem que trazer o bem para a sociedade e para todas as partes que fazem parte desse sistema. Então, acho que quando a gente consegue essa fórmula, a gente tem, com certeza, esse grande exemplo que o Boticário traz hoje para a indústria nacional. E como é que está a vida hoje, fora do comando, como fundador, como proprietário, mas não mais diretamente no dia a dia? Mantém a atividade? Veja, eu faço parte do conselho do grupo de empresas, mas acabo entrando muitas vezes, um pouquinho, às vezes, em alguma área mais operacional, principalmente na área de marketing, aquelas áreas que eu sou mais chegado, diria, e acabo ocupando o meu tempo muito bem com tudo isso. Eu não me dedico a outras atividades, porque quando a gente ama aquilo que faz, é muito difícil a gente se desligar totalmente. Então, você trabalha ainda com produto? Fiscaliza, direciona, sugere? Como é que é a sua vivência com o que produz o Boticário? Eu estou muito, vamos dizer, próximo, principalmente da área de perfumaria, né, que é uma área em que talvez eu tenha mais aptidão e sistematicamente eu faço, junto com meus colaboradores, a avaliação de fragrâncias, né, que o Boticário é muito conhecido pela sua perfumaria. E como é que se descobre? Você falou num grande centro de pesquisa. Como é que é isso? Também é intuitivo? Ou tem tendência de momento? O que é que como perfumaria vai dar certo ou não? Veja, existe um trabalho muito grande por parte de pesquisadores que trabalham intensamente na busca, tanto, vamos dizer, na área de cremes, de moléculas, de produtos que façam uma diferença na pele na hora que a pessoa percebe. O mercado de perfumes, por exemplo, ele é um mercado extremamente dinâmico, então as pessoas buscam sempre alguma coisa nova, não existe às vezes uma fidelidade tão grande na parte de perfumaria, isso faz com que a empresa tenha que constantemente lançar novos produtos. Então, esse dinamismo é que a gente faz nesse centro de pesquisas. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela presença com a gente aqui na Bandeirantes. Obrigado a você. Né? Participação hoje do Miguel Crisner, fundador do Grupo Boticário. Nós temos um intervalo, já voltamos com o bloco final do Paraná Business.